Daí chegou lá, esperou a ex-mulher do Mike chegar em outro Uber. Quando ela entrou dentro, pediu pra ele passar a mala de um carro pro outro, que a mala é a mala pesada, que foi até Itatinga, onde ele deixou elas. Justamente os dois pontos em que o celular de Vitória registrou localização. Exatamente. E por isso que ele ficou meio assustado e falou comigo. A corrida aconteceu no sábado de carnaval, 3 dias após o sumiço de Vitória. Fala, galera. Se liga que o bagulho ficou ainda mais pesado no caso Vitória. Senta aí que o que eu vou contar agora é coisa de arrepiar até o último fio de cabelo. Não é ficção, não é roteiro de série policial. É real, é Brasil e tá rolando debaixo do nosso nariz. Seguinte, lembra daquele papo da ex-mulher do Maicon? Pois é, agora apareceu uma bomba que tá explodindo em silêncio. Um motorista de aplicativo decidiu abrir o bico e entregou tudo. Corrida estranha, mala pesada trocada no meio da noite e 2 mulheres misteriosas. Uma delas com pinta de que tá metida até o pescoço nessa história macabra. E não é só isso, não. O celular da Vitória, que supostamente teria sido queimado, foi atendido dias depois do crime. E onde? Em Campinas. Coincidentemente, ou não, o mesmo lugar onde essas 2 figuras foram largadas por esse motorista. O mais sinistro? A ex do Maicon sumiu. Sumiu real. Nunca mais foi vista desde a prisão do cara. Tá foragida? Tá sendo escondida? Tem dedo podre de alguém influente no meio? É isso que a gente vai destrinchar aqui. Sem enrolação, sem passar pano pra ninguém. Então já mete o dedo no like, se inscreve no canal Análise Investigativa e comenta aí embaixo. Quem vocês acham que tava com essa mulher? E o que tinha nessa tal mala? Bora esquentar essa conversa porque tem coisa que não pode passar batida. Seguinte, agora o negócio começa a pegar fogo de verdade. O motorista de aplicativo que resolveu abrir o jogo procurou a imprensa e contou, com todas as letras, o que rolou naquela corrida estranha no meio do feriado de carnaval. O cara recebeu uma chamada de uma mulher aparentemente normal. O destino? Franco da Rocha. Tudo tranquilo até aí. Mas quando ele chegou lá, a situação já começou a feder. A tal mulher estava esperando outra, que ele jura de pé junto que era a ex do Maicon. E o mais bizarro, as 2 se encontraram no meio da rua, bem ali na cara de todo mundo. Abriram o porta-malas e começaram a mexer numa mala. Pesada. O cara até estranhou e disse que teve que ajudar a passar o bagulho de um carro pro outro. Ele mesmo falou, mano, o peso daquilo ali não era de roupa não. Parecia que tinha tijolo ou coisa pior dentro. E aí as 2 entraram no carro dele, caladas, sérias, sem tocar no assunto Vitória, mas soltando umas indiretas pesadas sobre o Maicon. Disseram que ele era violento, que os pais dele encobriam tudo e que ele era problemático. Mas o trajeto que elas fizeram com esse motorista coincidiu exatamente com os últimos sinais do celular da Vitória. Itatinga. Lugar que até agora ninguém explicou o que tem a ver com o crime, mas que aparece toda hora nesse enredo macabro. E aí eu te pergunto, que tipo de coincidência é essa? Uma mulher ligada ao principal suspeito, uma mala pesada, uma corrida para um lugar que aparece no rastreamento do celular da vítima? Isso não é coincidência, parceiro. Isso é pista quente que estão fingindo que não existe. E detalhe importante, depois de 3 dias, essas 2 mulheres reapareceram em Cajamar. E foi justamente no dia seguinte que o corpo da Vitória foi encontrado. Fala pra mim, como é que isso não acende um alerta em quem tá investigando? Agora segura essa porque é de arrepiar a espinha. 3 dias depois do sumiço da Vitória, o pai dela, desesperado, ainda tentando entender o que tinha acontecido, resolveu ligar pro celular da filha. E adivinha? Alguém atendeu. É isso mesmo que você ouviu. O celular que o Maicon disse que tinha sido queimado, tocou. E não só tocou, como alguém atendeu. O pai contou que ficou repetindo o nome da filha. Vitória, Vitória, Vitória. E do outro lado, silêncio. Nenhuma palavra. Nada. Até que a ligação foi desligada. Agora se liga nesse detalhe cabuloso. O sinal dessa chamada foi rastreado e bateu direto em Campinas. Exatamente a mesma cidade onde a ex-mulher do Maicon foi vista com a amiga e a mala pesada. Como assim, irmão? O celular foi destruído? Então por que ele estava ativo? E mais, quem foi que atendeu essa ligação? E por que não falou nada? Essa é a parada que não entra na cabeça de ninguém. Isso é o tipo de coisa que devia parar a investigação, virar foco total. Mas o que a polícia fez?
Nada. Ignoraram. Você consegue entender isso? O pai da vítima tem uma prova concreta de que o celular ainda estava funcionando, que alguém teve acesso a ele depois do crime, e isso simplesmente não é investigado com seriedade? E olha só, essa ligação foi em Campinas, o mesmo local onde o motorista de app viu as duas mulheres paradas por 3 dias, voltando para Cajamar um dia antes do corpo da Vitória aparecer. A polícia não vê relação nisso? É muita ingenuidade, ou é encobrimento mesmo? Agora vamos bater real sobre a figura mais sinistra que tá rondando esse caso, a ex-mulher do Maicon. Mano, essa mulher simplesmente sumiu do mapa. Ela disse que não estava em casa quando o Maicon foi preso e desde então nunca mais deu as caras. Nenhuma entrevista, nenhuma intimação, nada. É como se tivesse evaporado. E não é só isso não. Um motorista de aplicativo, que inclusive tá com medo de falar mais, contou que levou uma passageira até Franco da Rocha. Lá, ela se encontrou com quem? Com a ex-mulher do Maicon. As duas trocaram uma mala pesada entre os carros e depois seguiram até Itatinga. Coincidentemente, ou não, esses 2 pontos batem certinho com os locais onde o celular da Vitória foi rastreado. A pergunta que não quer calar é: o que tinha dentro dessa mala? Por que tanto segredo? Por que esse trajeto bate com o rastreio do celular da menina? E por que a polícia ainda não ouviu essa mulher? O motorista ainda disse que durante o trajeto, as duas falavam com raiva do Maicon. Diziam que ele era violento, que os pais dele protegiam ele, escondiam tudo. Mas olha a contradição. Se estavam tão indignadas assim, por que estavam envolvidas num trajeto tão suspeito e levando uma mala que ninguém sabe o que tinha? E mais, as duas ficaram 3 dias em Campinas e só voltaram para Cajamar um dia antes do corpo da Vitória aparecer. Coincidência demais, né? Depois disso, ninguém nunca mais viu a ex-mulher do Maicon. Nenhum mandado, nenhuma condução coercitiva, nenhuma investigação formal em cima dela. Você consegue entender o tamanho dessa omissão? O caso tá cheirando encobrimento de longe, e quando a gente tenta ligar os pontos, parece que quanto mais a gente descobre, mais a polícia tenta fingir que não tá vendo nada. Agora o bagulho vai ficar mais pesado, porque a gente entra numa parte que tá deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha. Quem é essa mulher que tava com a ex-mulher do Maicon? E por que até agora ninguém mostrou o rosto dela, nem citou o nome, nem nada? O motorista que levou elas naquele dia não só relatou o trajeto e a mala pesada, como disse que uma das passageiras estava muito nervosa e ficava olhando o tempo todo para o celular, como se estivesse esperando alguma confirmação. Durante a corrida, elas conversavam sobre o Maicon com desprezo, chamando ele de violento, dizendo que só fazia merda, mas ao mesmo tempo estavam andando com mala suspeita para lugares onde o celular da menina foi rastreado. Estranho, né? E aí começa a parte mais cabeluda. Surgiram boatos que essa mulher misteriosa poderia ser esposa de um político da cidade. Tem internauta que jura que já viu essa mulher em eventos públicos, acompanhando autoridades. Outros dizem que ela seria o tipo de pessoa intocável, protegida por um sistema que, quando quer, simplesmente apaga provas e some com gente. É por isso que tá geral comentando que a polícia tá fazendo vista grossa, porque se fosse qualquer um de nós nessa história, já tinham batido na porta, vasculhado a casa, puxado imagem de câmera, mandado prender. Mas com ela, nada. Nenhum depoimento. Será que ela tá protegendo o Maicon? Ou será que tá protegendo a si mesma e um esquema muito maior? Porque, vamos ser sinceros, esse caso já passou do nível de briga de casal ou crime passional faz tempo. Tem gente com poder querendo esconder alguma coisa e essa mulher misteriosa tá no centro disso tudo. E enquanto isso, a família da Vitória segue sofrendo, esperando justiça. E a gente aqui, do lado de cá, tentando juntar peça por peça, porque quem devia fazer isso parece que desistiu ou foi calado. Rapaziada, agora vamos falar de um ponto que tá revoltando geral. O silêncio absurdo da polícia nesse caso. Não dá pra entender. Sério. Tem ligação atendida com localização diferente, mulher misteriosa envolvida, mala suspeita, trajeto batendo com o sinal do celular da Vitória. E o que fizeram com isso tudo? Nada. Absolutamente nada. O próprio pai da Vitória relatou que ligou para a filha 3 dias depois do desaparecimento e alguém atendeu. A ligação foi silenciosa e caiu. E o mais bizarro, o sinal veio de Campinas. Coincidência?
Justo onde o motorista de aplicativo disse que deixou a ex-mulher do Maicon e a tal mulher misteriosa. Isso não é pista quente? E por que ninguém investigou? A polícia simplesmente tratou como se fosse irrelevante. Nem perícia no trajeto da corrida fizeram, nem procuraram a mulher que estava com a mala, nem chamaram o motorista para depor formalmente. E aí a gente começa a se perguntar: quem tá mandando nesse caso? Quem tá segurando essa investigação para ela não ir para frente? Tem gente dizendo que o delegado responsável foi trocado, tem outros falando que provas sumiram da delegacia. E ainda rola boato de que um dos envolvidos tem relação com uma autoridade da cidade. Aí tudo começa a fazer mais sentido, né? É sempre assim. Quando aparece alguém com grana, com influência ou com amigos no lugar certo, a justiça fica cega. Ou melhor, escolhe quem ela vai enxergar. E a gente aqui na raça, fazendo o papel de investigador porque ninguém quer levantar essas perguntas. Mas a verdade é que a população não é burra não. Todo mundo tá vendo o que tá rolando. E se tem alguém tentando abafar esse caso, pode ter certeza que tá cada vez mais difícil esconder. Família, para fechar esse vídeo, o que a gente vê é o seguinte: o caso da Vitória tá longe de ser resolvido. E não é por falta de pista não. É por falta de vontade mesmo. Vontade de investigar de verdade, de encarar quem for preciso, mesmo que seja peixe grande, mesmo que seja gente com nome forte ou cargo alto. A gente tem testemunha falando de mala pesada, trajeto suspeito, celular que foi atendido em outra cidade, mulher misteriosa que nunca apareceu e uma ex-mulher do acusado que sumiu do mapa justo na hora mais estranha da história. É muita coisa para simplesmente passar batido. E sabe o que mais revolta? É ver que os familiares da Vitória estão gritando por justiça, mas só recebem silêncio. Silêncio das autoridades, silêncio da mídia tradicional e silêncio de quem devia estar protegendo o povo. Mas aqui no canal, a gente não vai deixar esse silêncio vencer. A gente vai continuar falando, cutucando, expondo. Porque se a justiça não vem de cima, ela vai ter que vir de baixo mesmo. Da gente. Do povo que tá de saco cheio de ver sempre a mesma coisa. Pobre sendo julgado em 5 minutos. E gente com influência sumindo com as provas, com testemunha, com tudo. Então, se você assistiu até aqui, já se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com geral. Comenta o que você acha que tá por trás dessa história, porque a sua opinião importa. E mais, manda esse vídeo pro máximo de pessoas possível. Vamos fazer barulho, porque é só assim que a verdade aparece. E lembra, o caso Vitória não pode ser só mais um. Ela era uma jovem de 17 anos, cheia de sonhos, que teve a vida arrancada de forma cruel. E a gente não vai descansar enquanto esse caso não for totalmente esclarecido. Aqui é o canal Análise Investigativa, Mauro Roque na voz, e a gente segue firme. Porque aqui a verdade não é enterrada. Ela é desenterrada, escancarada e jogada na cara de quem quer esconder. Tamo junto. Até a próxima investigação.